Vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, NVI. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Vamos ler juntos bem forte esse texto. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amados, por que é que nós temos um cérebro diferente da maioria dos animais criados por Deus? Por que que os animais têm cérebro? Que pergunta, né? Por que que você tem um cérebro? Você sabe por que você tem um cérebro? Há muitos anos os cientistas têm se debruçado para prescrutar, pesquisar, entender o cérebro humano e o funcionamento do cérebro humano. E uma das questões importantíssimas que surgiu é: para que o ser humano precisa de um cérebro? Por que os animais precisam de cérebro? Todos os animais, todos os seres vivos, animais, têm um cérebro. De um jeito, de outro, maior, menor, tem cérebro. Mas nem todas as espécies no planeta têm cérebro. A razão para a existência do cérebro é muito simples, embora a gente fique pensando, como é que eu vou responder essa pergunta, não é? E alguns cientistas chegaram à conclusão que você vai entender que a razão para a existência do cérebro é produzir movimentos complexos e adaptáveis, e não há qualquer outra razão para se ter um cérebro senão em função disso. Produzir movimentos complexos e adaptáveis. Movimento é a única forma que o ser tem de afetar o mundo à sua volta. Alguém que fica parado, estático, não tem como afetar. Algo que está ali, isso aqui não afeta em nada o ambiente. Nós é que podemos afetar, se esbarrarmos nele, vai quebrar. A única coisa que isto aqui, estaticamente, está cumprindo como propósito é trazer um pouco mais de beleza a esse ambiente aqui, como não bastasse eu, né? Era para rir. Mas o cérebro é para isso. Pensemos sobre a comunicação. Fala, gestos, escrita, língua de sinais, são todos mediados pela contração de músculos, que são comandados pelo cérebro. Processos sensoriais, que são a capacidade de responder a um determinado estímulo a partir dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Processos mnemônicos, que é a capacidade de processar informações em nossa memória e resgatá-las. E processos cognitivos, que é a capacidade de desenvolver potencialidades intelectuais e emocionais, isso é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção, etc. São importantes. E como são importantes? Mas somente
para dirigir ou suprimir futuros movimentos. De que adianta ter lembranças da infância ou da beleza de uma flor, se isso não afetar você, ou não afetar como você se moverá na vida? Será apenas uma lembrança e não produzirá nenhuma alteração na realidade ao seu redor. Vamos ver isso claramente através do exemplo de um animal tunicado chamado assídia. O que você está vendo aí é uma assídia. Então deixe-me falar sobre as características desse animal interessantíssimo, para que você então possa entender sobre a questão do cérebro. E vamos conhecer a assídia, ou vulgarmente chamado de esguicho do mar. As assídias adultas, elas possuem um corpo globuloso ou tubular e um pendúculo de fixação. Elas ficam... Pode apagar... Não. Volta, por favor. Pode apagar a luz só daqui? Só essa fileira aqui, por favor. É a primeira imagem. Você está vendo aqui, ela fica agarrada na rocha, no sedimento, obrigado. Na rocha, no sedimento, no fundo do oceano. Não, só daqui, apagou todas. Pode acender essa última, isso. Obrigado. Algumas são possíveis ser encontradas, inclusive, fixadas no casco de alguns crustáceos. As assídias adultas, então, elas têm esse corpo globuloso, tubular, com esse pendúculo de fixação. O corpo dela é constituído por uma túnica ou manto que é resistente, composta por quantidades variáveis de água, proteína, carboidratos e fibras estruturais compostas de tunicina, que é uma estrutura semelhante à celulose, de onde vem o nome tunicado, que é esta consistência que você vê por fora. Pode passar a próxima. As assídias, elas se alimentam por filtração. A água, ela entra no corpo do animal por um sifão inalante ou bucal e é expulsa por outro sifão denominado atrial. Então você tem aqui o sifão inalante e você tem aqui o sifão atrial ou exalante. Toda essa área aqui faz parte chamado átrio. A água entra por aqui, passa, por isso que parecem guelras. O alimento é filtrado aqui, a água passa por todo esse caminho até chegar ao átrio, de onde ela é expulsa. Esse movimento de água no interior da assídia permite a retenção do alimento ali no átrio, na cavidade inferior. São capazes de grandes filtrações diárias e às vezes mais de 200 litros de água, retendo partículas saudáveis de todos os tipos de contaminantes que houver na água. A respiração da assídia se dá por hematose ou troca gasosa, ocorre nas fendas branquiais. E o oxigênio dissolvido na água, ele é captado e o gás carbônico é eliminado por difusão na faringe. A assídia, ela aqui no manto, isso aqui é chamado de manto, toda essa parte que a envolve, tem um coração tubular. O coração da assídia é um pouco diferente. Fica aqui assim. Pode passar outra imagem?
A próxima imagem. Daqui você vê, ó, é um coraçãozinho tubular. Tubular porque parece um tubo, é diferente. Quando a gente pensa no coração, a gente pensa no coração no formato do nosso, no formato do boi, no formato do coração do boi, não no formato do boi, né? No formato do coração da galinha. A assídia, o formato é como um tubo, é um tubinho, algo pequeno no formato de túbulo, que possui batimentos cardíacos. O coração controla e pode mudar o sentido da circulação sanguínea. Sim, esse animalzinho tem aquilo que se chama o sangue desse animalzinho. E durante a fase larval, isso que você está vendo aqui é uma assívia adulta, na foto, e aqui representada nessa imagem. Aqui você tem a larva da assídia. Durante a fase larval, esses animais possuem uma longa cauda, músculos e um tubo neural, um cordão nervoso dorsal. É o que você está vendo aqui, ó. Isso que você está vendo aqui é o cérebro da larva da assídia. Tudo isso que você está vendo aqui. Agora, vai juntando essas informações. Sem essa estrutura nervosa, que poderíamos chamar de cérebro da larva, ela não teria como se locomover. O que aconteceria conosco se a nossa medula espinhal fosse quebrada? Nós perderíamos todo o movimento do nosso corpo. Quando a gente pensa em cérebro, a gente pensa somente na parte que está aqui na caixa craniana, não é verdade? Mas o cérebro nosso, ele compõe um sistema nervoso que começa cá embaixo, perto do cóccix, e vem até o cérebro. É conectado. É por isso que se nós sofrermos uma lesão, mais ou menos nessa região aqui, podemos ficar completamente paralisados para o resto da vida. Se a nossa medula tiver a bainha de mielina destruída, também provoca paralisia, porque não haverá sinapses, não haverá informação das áreas do cérebro que correspondem ao movimento para os músculos serem estimulados a realizar os movimentos. Então, sem essa estrutura nervosa, que seria o cérebro da larva, ela não se locomoveria. E esta é a única fase na vida da assídia em que existe movimento. É quando ela expele os ovinhos que já fecundados, que vão se tornar na larva, que então vai se locomover até encontrar um lugar onde ela vai se fixar, e a partir dessa fixação, ela vai sofrer um processo de metamorfose, para se transformar nisto que nós estamos vendo aqui. Pode ir para outra, por favor. Então, sem essa estrutura, que nós poderíamos chamar de cérebro da larva, ela não teria como se locomover. Na fase adulta, existe um gânglio nervoso situado entre o sifão atrial e o sifão bucal, responsável pelas funções reprodutora, digestora, circulação sanguínea e de respiração, que é tudo que consiste na vida da assídia. A assídia, esse animal aqui, pode voltar a outra imagem anterior? Esse animal aqui, as únicas coisas que ele faz até o fim da sua existência é reproduzir, digerir, ter a sua circulação sanguínea funcionando,
e respirar, mais nada. E observa uma coisa, está vendo aqui o cérebro da assídia, toda essa parte vermelha que você está vendo aqui? Passa a próxima. Quando ela se torna adulta, vira apenas issozinho que você está vendo aqui. Alguém poderia dizer, poxa pastor, mas a gente encontra animais com cérebros pequenos, com corpos tão grandes, e que realizam movimentos. Sim, é verdade. Mas no caso da assídia, esse gânglio nervoso, que é o que resta para ela quando adulta, quando nesta forma, depois de passar pela metamorfose, apenas executa estas funções: circulação sanguínea, respiração, as funções reprodutoras e a função digestora. Mais um detalhe a respeito da assídia: as assídias são hermafroditas. Elas têm ovário e testículo próximos entre si. Você está vendo aqui o testículo, você está vendo aqui o ovário. Em dado momento, o ovário joga o ovinho lá dentro do átrio, o testículo joga o que seria o esperma, fecunda o óvulo, que é expulso pelo sifão inalante, que joga a água que passou por todo o interior da assídia de volta ao meio aquático. Então, o que acontece com a assídia nesse processo? Após escolher um lugar para sua fixação, pode voltar lá a outra imagem. Após encontrar um lugar para sua fixação, esse animal inicialmente móvel vai entrar num estado de metamorfose irreversível e vários dos seus órgãos serão perdidos, dentre os quais o seu cérebro. Toda aquela extensão vai ser perdida e preservada apenas uma partezinha dele, que será responsável por aquelas funções da assídia que nós mencionamos. A cauda é absorvida e do cordão nervoso, tudo isso aqui, só fica o gânglio nervoso, que é a notocorda e a notocorda que compõe esse sistema nervoso da assídia, é todo absorvido. Ou seja, a assídia literalmente come o seu próprio cérebro. E para que a assídia precisaria do cérebro, se ela vai permanecer imóvel, fixada naquele lugar pelo resto da sua vida, e tudo o que faz é respirar, comer, se reproduzir, sem nem precisar sair do lugar para encontrar um parceiro? Para ela se alimentar, ela está no meio aquático, ela puxa a água, filtra, o alimento passa por aquele tubo, fica retido e a água é expulsa com aquilo que não interessou para a assídia. Para se reproduzir, ela mesma produz o óvulo, ela mesma produz o espermatozoide, joga os dois no átrio, ali é fecundado, é expulso para o meio ambiente, que se transforma na larva, que vai nadar, até encontrar um lugar onde vai se fixar. Ali, se fixando, começa o processo de metamorfose e se transforma numa outra assídia adulta. Isto é a assídia. E o que é que nós aprendemos com a assídia em relação à palavra de Deus e o que o Senhor Jesus Cristo disse no texto que nós lemos? Amados, Deus nos criou com o cérebro mais complexo dentre todas as criaturas e com uma natureza e função totalmente diferente da assídia. Pode acender a luz aqui, por favor. Completamente diferente.
Mas há algumas pessoas que têm vivido a sua vida como se elas fossem uma assídia, porque simplesmente não estão realizando nada, pois realização, queridos, é consequência de um movimento na direção de se construir algo. Viver é cumprir o dia a dia, ou cumprir dia a dia o propósito para a sua existência. Você pode repetir isso depois de mim? Viver é cumprir dia a dia o propósito para a minha existência. Pode repetir isso pensando: viver é cumprir dia a dia o propósito da minha existência. Pelo que você está vivendo? Ganhar dinheiro é bom e necessário. Mas o que uma pessoa faz quando ganha dinheiro? Ela gasta. E gasta para descobrir que aquilo, ainda que lhe tenha proporcionado algum prazer, não preencheu o vazio da necessidade de senso de realização, porque o propósito da vida humana não está nisso. Casar é bom e necessário, mas o que a pessoa faz depois disso é buscar algo mais para preencher sua existência com senso de realização. Aí vem o desejo de ter filho, e isso é bom, mas mais à frente descobre-se que eles se vão, o ninho fica vazio, e essa sensação gera tristeza, porque o propósito da vida humana também não está nisso somente. Pessoas há que estão paralisadas, não saem de casa, não se movimentam, não se expõem a um processo produtivo e com isso estão adoecendo, porque o processo produtivo exige movimento, requer que estejamos nos expondo a ambientes e experiências que exijam mais de nós, mais da nossa capacidade cerebral, para encontrarmos respostas para problemas que enfrentaremos ao longo do caminho. Deus não criou você para ser uma assídia. Você pode olhar para quem está do teu lado, olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: Deus não te criou para ser uma assídia. Deus não te criou para ser uma assídia. Ele te criou para ser um agente de transformação da realidade ao seu redor e de outras vidas. E é nisso que você encontrará razão para a sua existência, como está registrado lá em Efésios capítulo 1, quando diz o Senhor que nos criou para o louvor da sua glória. Isto exige de nós movimento, realização. Deus quer ter um relacionamento com você e comigo que dê prazer ao coração dele, e relacionamento implica em movimento. Eu não posso me relacionar com ninguém se eu não saio do meu lugar. Até para usar os recursos tecnológicos que nós temos para comunicação, como o telefone, eu tenho que pegar o telefone, eu tenho que digitar o número, eu tenho que levá-lo ao meu ouvido, eu tenho que falar com a pessoa. E algo interessante que normalmente quando eu vejo alguém usando o telefone, porque só vejo isso quando eu vejo, porque de mim mesmo eu não percebo, assim como ninguém, creio, percebe, é que a pessoa normalmente está falando e ela está o tempo todo assim, ó. Já reparou? Está se mexendo. Se a pessoa está sentada, ela está sentada, daqui a pouco ela cruza a perna, daqui a pouco ela põe no lugar, movimento. Nosso corpo necessita movimento. E as coisas, para serem realizadas por nós, precisam que nós nos movimentemos. Você pode estar agora mesmo usando a internet para acessar e participar desta celebração, mas eu garanto que você, aí onde você está em casa, você não está aí se comportando como se você estivesse aqui. Eu ouso afirmar que você não se levantou, você que está em casa, você que está em algum lugar participando conosco através da internet, você não se levantou todas as vezes que nós nos levantamos da cadeira aqui para cantar em louvor ao Senhor.
Eu ouso afirmar que você não fez isso. Eu ouso afirmar que, se não todos, muitos de vocês que estão participando pela internet não entregaram uma oferta ou o dízimo, mas se postaram contemplativos, imóveis, no momento da consagração. Muita gente há que está com a sua vida paralisada porque enfrentou uma crise no casamento, uma perda ou tragédia, uma traição, passou a vida inteira vivendo em função de uma realidade opressora e está acreditando que o sentido para a sua existência se perdeu, se foi, e resolveu viver como uma assídia, deixando o seu cérebro vagar no limbo das emoções negativas que consomem sua capacidade criativa, produtiva e realizadora. Deus não te fez autossuficiente. Você não é como a assídia, que até para se reproduzir ela não precisa de um parceiro. Você não tem como gerar vida estando paralisado, fixado nesse ponto em que se agarrou como definitivo e determinante para o resto da tua vida. Tem gente que não está saindo de casa e não é por causa da Covid. É por outras razões, como estas que eu mencionei. Você já rompeu a casa dos 40, dos 50, dos 60 e passou a acreditar na mentira produzida por gente assídia, de que encontrar um novo amor, construir um relacionamento verdadeiro, santo e realizador não é mais para você, que o tempo já passou para você. Você que está assim precisa se desprender e começar a se movimentar, pois Deus te capacitou com um potencial incrível para ser realizador, transformador de realidades, para ser produtivo, criativo, abençoador para muitas vidas. Então comece por se levantar dessa cama, desse sofá, dessa cadeira, desse lugar em que você está e se põe em movimento, mas não em movimento apenas, pois movimento sem deslocamento não gera nada novo. Eu gostaria que você repetisse isso depois de pensar, porque eu vou falar mais uma vez. Movimento sem deslocamento não gera nada novo. Você pode repetir isso? Movimento sem deslocamento não gera nada novo. Tem gente que está até produzindo movimento, mas não desloca nada. Ela se movimenta, mas não produz nada que gera transformação para a realidade do meio em que ela está inserida. Não desloca coisa alguma. Então levante-se daí, você que está em casa, você que está agora me ouvindo, você que está em depressão, você que está trancado, você que está fechado dentro dessas quatro paredes, você que, quem sabe, já não toma banho há dias, levante-se daí, vá ao banheiro, tome um banho gostoso, faça a barba ou penteie o cabelo, troque de roupa, escove os dentes, use um perfume, calce os teus pés e vá dar uma volta em torno do quarteirão onde você mora. Você não vai fazer isso agora porque está de noite, mas pelo menos sai desse quarto onde você está agora. Olhe para as construções, olhe as lojas, olhe as pessoas, detenha-se um pouco nas pessoas, observe as pessoas, olhe para as árvores, olhe para os pássaros, olhe para o céu, contemple as nuvens, inspire o ar com profundidade, enchendo os pulmões com algumas inspirações longas e expirações longas e profundas. Matricule-se num curso que lhe atraia, vá a uma igreja ou instituição, não fique apenas participando pela internet, vá a uma igreja, vá a uma instituição de caridade, se habilite para fazer parte de um projeto de ação social, como um instrutor de algo que você possua habilidade, ou simplesmente como um voluntário para distribuir, quem sabe, uma quentinha para moradores de rua, pessoas desprovidas
de um teto, ou outro projeto que vise expressar amor e gere vida. Plante uma árvore, cultive um jardim. Você pode fazer isso até dentro do apartamento. Pega o telefone, ligue para algumas pessoas fazendo o telefonema da esperança. Ore pelos missionários, ore pelos pastores, ore pelas autoridades públicas, ore pelo teu país, ore pela igreja de Cristo. Busque se relacionar com pessoas. Coloque teu potencial intelectual e físico em ação e faça movimento, se desloque e gere deslocamento das pessoas e das coisas ao seu redor. Você verá que o sorriso surgirá fácil e largo na tua face. E o sentido de realização surgirá porque você estará produzindo movimento e teu cérebro foi criado por Deus de modo singular na natureza, exatamente porque Ele quer que você seja quem promove transformação da realidade, gerindo as coisas, a começar da tua própria casa e nesse movimento impactar a vida de outras pessoas, levando amor, esperança, sendo um agente de vida, alguém que dê alegria ao coração do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Pense num pai cujo filho nasce com problemas cerebrais. Uma criança que nasce com problemas cerebrais que a condenem a uma vida vegetativa pelo tempo da sua existência. Quanta tristeza. Agora imagine um pai que o seu filho possui um cérebro incrível, capaz de criar, dar forma, estabelecer mudanças ao seu redor, interagir e contribuir para que o mundo seja um lugar melhor e mais agradável para os seus semelhantes, mas prefere acreditar que é uma assídia e se fixa em algum lugar obscuro e transforma o seu dia em inércia. Pense no pai, olhando para esse filho. Se você se vê como uma assídia, é isso que a tua vida será: imóvel, vazia, sem graça e triste. Deus espera muito mais de você porque Ele te capacitou com um cérebro capaz de coisas extraordinárias e o único limitante é a tua vontade e as tuas crenças. No que é que você crê? Por muito tempo eu li esse texto de Jesus falando que eu faria coisas ainda maiores do que as que Ele fez, e eu o chamei de mentiroso, como muito crente está fazendo, porque a minha crença limitante e ignorante dizia para mim: impossível isso, porque eu sou pecador e ele não foi. Essa era a mesma crença que muitos hoje ainda têm. Essa crença que eu tinha é a mesma que muitos ainda hoje têm, que pensam justificar não ganharem uma só alma para Cristo, não seguirem em frente na vida, não se lançarem a desafios porque são pobres, porque moram em bairro de pobres, porque são muito magros, porque são gordos, ou são negros, ou seja qual for a razão que julgam ter que lhes dê conforto para estarem se portando como assídias. Olhe-se no espelho. Você é alguém ímpar criado por Deus, com um potencial extraordinário para realizar, para transformar a realidade negativa e infeliz de muitas pessoas. Mas tudo começa com a tua vida. E tudo será diferente quando você entender que nada muda até que você mude e que dias melhores têm preço. E tudo precisa começar a partir de um movimento. Há um que conspira contra você viver a vida abundante que Jesus prometeu,
E esse é o diabo, aquele que quer que você tenha crenças limitantes que te levem a chamar Jesus de mentiroso, por não acreditar na palavra liberada por Ele sobre a tua vida. E Jesus disse: eu digo a vocês a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha como é que ele começa: aquele que crê em mim. No que é que você está crendo? Qual é a crença que você tem? Uma crença que te limita e te paralisa e te transforma numa assídia? Ou é a crença no único, eterno e verdadeiro Deus que se fez homem, habitou entre nós, realizou milagres extraordinários, realizou coisas extraordinárias e disse: se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu tenho feito. E vocês farão coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então eu te convido, faça um movimento agora, dando um salto desse assento em que você está, e faça o mundo espiritual ouvir você dizer: eu abandono agora as minhas crenças limitantes, eu creio em Jesus Cristo e por isso eu rejeito a inércia, a paralisia na minha vida. Eu tomo as rédeas da situação agora, coloco-a nas mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e me disponho a ser instrumento do Senhor para promover transformação de realidade ao meu redor, a começar de mim, a começar da minha realidade. Você não quer fazer isso? No que é que você tem crido? Você, depois de tudo isso que ouviu, diria a si mesmo: eu tenho sido como a assídia, a minha vida está parada, está paralisada, eu não me sinto com disposição para nada. Deus não fez você para ser uma assídia. Então agora mesmo, dá um salto desse lugar onde você está, faça alguma coisa, fique em pé, abre a tua boca, começa a falar com Deus, diga para esses seres espirituais da maldade que conspiram contra o teu futuro, contra a tua vida, contra a tua realização, contra a tua paz, teu equilíbrio, tua satisfação, aqueles que querem que você acredite que você não pode, você não consegue, não tem mais jeito, e por causa disso você está com a sua vida paralisada. Deus não fez você para ser uma assídia, Ele te deu esse cérebro extraordinário para que você coloque ele em função da obra do reino de Deus, para que você seja um instrumento da glória dele. Você tem um potencial incrível. E o que está te limitando não é a traição que você sofreu, é a crença que está limitando você. No que é que você crê? A traição te fez pensar que você é feio, que você é feia, que você não tem mais valor, que porque você agora carrega o filho dele que te deixou, que te abandonou, que te trocou por outra, não existe mais oportunidade, não existe mais expectativa para um futuro abençoador, realizador para você. O que é que tem sido a crença que te limita? O que é que tem sido a crença que tem feito você ficar trancado dentro desse quarto, dentro dessa casa, e te impedindo de ser criativo, de ser produtivo, produtiva? Não aceite isso para a sua vida. Deus não te fez para ser uma assídia. O Senhor te deu um cérebro extraordinário. E esse cérebro, Ele quer colocar você em movimento.
E Ele está esperando você dar a ordem. Então dê a ordem. E essa ordem se faz passada pela tua vontade. É quando você diz: eu não aceito ser assim mais. É quando você para de colocar em outras pessoas a responsabilidade por você estar assim. E você compreende que o teu amanhã é você quem constrói. Que você foi capacitado, dotado por Deus de um potencial incrível para fazer novas as coisas na sua vida. E Jesus disse: se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu tenho realizado. E ninguém pode dar o que não tem para si. Isso significa dizer que a primeira coisa é que em Cristo Jesus você será capacitado para fazer novas todas as coisas na sua vida. Esse movimento precisa começar dentro de você e a partir de você para todo o exterior ao seu redor. Então, toma uma atitude. Você quer orar comigo? Você quer tomar uma postura diferente a respeito da realidade que você tem vivido? Você entendeu que o Pai está olhando para você e vendo a capacidade com que Ele te dotou, e você se limitando por essa crença que você passou a ter, e que tem tornado você limitado em tudo aquilo que você é capaz de realizar. Que tristeza para o Pai olhar para alguém que está assim. O Senhor não se agrada de olhar para você e ver que a sua vida são movimentos sem produzir nenhum deslocamento. A Cívia, ela tem ali aquele cérebrozinho rudimentar, aquela estrutura neural que faz com que o seu corpo comprima e expanda, comprima e expanda para puxar a água que passa pelo seu tubo digestivo, onde os nutrientes são apreendidos e a água é expulsa pelo outro lado. E é só o que faz. É um movimento sem deslocamento. A única coisa que ela desloca é a água que passa perto dela. Deus não fez você para ser assim. Deus fez você para ser uma bênção na vida dos teus filhos. Deus fez você para ser uma bênção na vida dos teus vizinhos. Deus fez você para ser uma bênção na vida do teu marido, da tua esposa. Deus capacitou você com aquilo que o seu marido não tem, para que você possa supri-lo na carência e a necessidade dele. Deus capacitou você para suprir tua esposa naquilo que é a carência e a necessidade dela. Deus capacitou você para suprir os teus filhos, para você suprir os teus pais. Deus capacitou você para, junto comigo e com os demais, sermos o corpo de Cristo, em que cada um de nós tem um significativo lugar de serviço na obra do reino de Deus, com seus talentos, com seus dons, com a sua personalidade, com o teu jeito de ser, para fazer diferença. Então eu quero convidar você, que você está aqui, quer tomar uma posição diante de Deus, quer orar comigo, então fique em pé onde você está, vamos orar juntos? Eu vou orar com você. Ora comigo, diga: Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos e me fazer enxergar com clareza aquilo que
eu não estava enxergando. Eu entendi a tua palavra, Senhor. E eu abandono agora essas crenças limitantes que têm me impedido de ser quem o Senhor quer de mim. Eu creio em Jesus Cristo e na sua palavra, e por isso eu rejeito a inércia, a paralisia na minha vida. Eu tomo as rédeas da situação agora e as coloco nas mãos do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e me disponho a partir desse momento ser instrumento do Senhor para promover transformação da realidade ao meu redor, a começar de mim e da minha realidade. Eu não mais serei alguém assim paralisado. Espírito Santo, vem sobre mim, manifesta em mim a tua unção e o teu poder, capacitando-me com tudo aquilo que eu preciso, como instrumento nas mãos do Senhor. Eu agora declaro aos ouvidos do mundo espiritual e natural que creio no Senhor Jesus e recebo sobre minha vida esta palavra do Senhor, de que há obras extraordinárias, coisas maiores que hão de ser realizadas através de mim, para o louvor da glória do nome do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu confio que o Senhor está comigo e estará comigo em toda a trajetória da minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.